Boa noite, louvado e engrandecido seja o Senhor por mais um dia de luta que Ele esteve ao nosso lado, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Glória a Deus a todo instante, a todo momento. Então, o nosso devocional de hoje está lá em João 6, versículo de 1 a 15. A multiplicação dos pães. Depois disso, Jesus partiu para a banda além do mar da Galileia, que é o Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que fazia nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a festa dos judeus, a Páscoa, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha a ele. Vendo que uma grande multidão vinha a ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isto entre tantos? E disse Jesus: fazei assentar os homens, e havia muita erva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos que estavam sentados, igualmente também dos peixes quanto queriam. E quando já estava saciados, disse aos seus discípulos: recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir e arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se só para o monte. Louvado e engrandecido seja o Senhor por mais esta palavra hoje em nossa vida. Aqui nesse texto, capítulo 6, de 1 a 15, João, nós aprendemos várias lições, né? Com o milagre da multiplicação. Primeiro, nós aprendemos que a fé, ela é capaz de mover o quê? Montanhas e realizar assim o impossível. Então, aquela multidão ali, quando Jesus olhou e viu aquela multidão, aqui 5.000 homens, né? Entre mulheres, crianças, homens, então 5.000 pessoas. Aí Jesus olhou, e agora, onde o que iremos dar para eles comer, onde iremos arrumar, né? Então ali Jesus, ele quis experimentar a fé dos discípulos, perguntando, né, a Filipe: e agora, Filipe? E Filipe olhou e disse: aqui só tem 200 dinheiro, né? Disse, Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Só que Jesus perguntou, mas Jesus sabia o que ele iria fazer, né? Ele só perguntou para experimentar a fé daquele discípulo. Aí onde Simão Pedro, André, irmão de Simão Pedro, disse: olha, aqui tem um rapaz que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus, olhando para aqueles 5 pães e 2 peixinhos,
pediu para que toda a multidão se assentasse, em grupos, que ali o milagre iria acontecer. Então veja, aquela multidão trazendo para nós, representa o quê? Para a nossa vida hoje. Algo que achamos que é impossível, de se realizar. Seja o que? Uma doença, problema financeiro, algo que vem tirando a nossa paz, que nós achamos que olha para um lado, olha para outro, não vê solução. Então é onde? Aí temos que depositar a nossa fé naquele que por meio de 5 pães e 2 peixinhos alimentou a multidão. Então, quando a nossa fé é depositada nesse Deus, que no pouco Ele multiplica, e o milagre acontece, quando a nossa fé é depositada nele, não depositada em nós, em nossas próprias forças, mas quando é depositada nele, o milagre acontece. Então, ele é capaz, nós podemos, aí nessa passagem aí desse milagre, nós vimos ali um milagre extraordinário. Que conta aqui que a multidão comeram tanto que saciaram, Estavam fartos, cheios. Então, foram muitos peixes e muitos pães, que depois que Jesus viu que eles estavam cheios, saciados, Jesus pediu para que recolhessem, que nada se perdesse, Colocasse ali nos cestinhos. E quantos cestos que ainda ficou aqui, ó. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhe os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Alimentou a multidão e ainda sobrou. Porque o Deus que a gente serve, o Deus que nós servimos, o Deus que depositamos a nossa confiança, Ele faz mesmo assim. Ele supera as nossas expectativas. Quando achamos que o nosso problema é uma multidão de 5.000 pessoas trazendo para nós. Meu Deus, como vai alimentar essa multidão toda? Imagina 5.000 pessoas e ali 5 pães e 2 peixinhos. Impossível. Mas quando achamos que o nosso problema é impossível, Ele é capaz de fazer além do que podemos imaginar. Então a gente, não vai dar, não. Mas Ele é capaz de resolver o problema além. Porque ali Ele resolveu, alimentou aquela multidão e ainda sobrou. Então Ele é capaz de ir além. Então quando eu tenho quando eu trago para a minha vida, essa passagem desse milagre da multiplicação, que do pouco o Senhor multiplicou e ainda foi além. Quando eu trago para a minha vida, para aquele problema que está me atormentando, que está tirando a minha paz, aí sim eu estou ali depositando a minha confiança nele, porque eu sei que
como Ele fez no passado, Ele faz hoje. E irá fazer em minha e em sua vida. Amém? Então Ele age de forma sobrenatural, né? Transformando assim nossas vidas. Porque ali a fé vai crescendo, né? À medida que eu vou lendo, à medida que eu vou ouvindo, conhecendo esses milagres que o Senhor Jesus operou no passado, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, que do mesmo jeito que Ele agiu no passado, Ele age hoje. Então, à medida que eu vou vendo, que eu vou escutando, que eu vou lendo, a minha fé vai aumentando. Minha fé vai aumentando, e quando aqueles problemas vierem, as adversidades, aquilo que a gente acha que não tem mais solução, aí eu chego e faço a minha parte. Qual é a minha parte? Depositando nele a minha confiança. Vendo esse exemplo aí desse milagre da multiplicação. Porque o Deus que nós servimos é o Deus da multiplicação, o Deus que vai além. Que além de resolver o nosso problema, Ele vai além. Como ali, matou a fome daquelas 5.000 pessoas e ainda sobrou. Ainda sobrou. Então o segredo está aí, em confiar, em depositar nele toda a nossa confiança. E aí sim o milagre irá acontecer. Amém? Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Irmãos, é muito bom andar com Jesus. É muito bom tê-lo como Senhor de nossas vidas. É bom demais. Você que está aí ouvindo essa mensagem e que ainda não aceitou como o Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não perca mais tempo. Não pense 2 vezes. Entregue-se agora mesmo a Ele. Confesse com a tua boca que o Senhor é o Senhor da sua vida e Salvador. O tempo está pouco. Não perca tempo. Entregue-se a Ele. E você verá a sua vida sendo transformada. E esses milagres da Bíblia irá acontecer em sua vida também. Basta você crer e confiar totalmente nele. Depender somente dele e de mais ninguém, só dele. Então fiquem todos com Deus e até o próximo devocional, se assim o Senhor permitir.